Boa tarde para a nossa cidade de Cataguases. Estamos aqui novamente, o grupo do PSOL de Cataguases, no nosso canal Dialogando com o PSOL. E hoje nós trouxemos aqui para conversar conosco o professor Lucas, de Língua Portuguesa, das escolas Dr. Norberto e Francisco Inácio Peixoto. Ô Lucas, uma boa tarde para você, que nós estamos falando no fim de tarde, de sábado, e uma boa tarde para você. Seja bem-vindo no nosso canal. Obrigado, Maísa. Boa tarde para você, boa tarde para quem estiver nos assistindo, né? E um lindo fim de tarde, né? Sim. Que a gente tem a oportunidade de conversar sobre esses temas tão importantes aí, apreciando o fim da tarde aqui. Muito bacana. Sons de araras? Sons de araras? Maritaca, né? Maritacas? É. Sons de maritacas. Olha lá. Até voando aqui do nosso lado, umas pombinhas, umas maritacas. E é o som delas, então, que nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito sério, muito importante, de todo o nosso estado de Minas Gerais, que são as escolas cívico-militares. A proposta do governador Zema para as escolas estaduais. E o Lucas, como ele é um dos diretores do sindicato, Sindiúte, Sindicato dos Educadores, então, assim, uma pessoa que vem com muita propriedade conversar conosco a respeito dessa proposta do governador Zema. Ô Lucas, no dia 30 de junho chegou para nós uma circular da Secretaria Estadual de Educação, convocando os educadores, encaminhando inclusive para nós, né, um apoio à implementação das escolas cívico-militares nas escolas estaduais. Daí, alguns dias, dia 13 de julho, chega uma nova circular da Secretaria Estadual de Educação, já cancelando. Num primeiro momento, convoca a unidade escolar a fazer uma votação, na vontade do Zema pelo sim, a escola cívico-militares, e daí a uns dias ele manda suspender isso. O que você fala para a gente sobre essa atitude do Zema, essa proposta do Zema para as nossas escolas? Então, Maísa, essa cronologia que você fez, eu acho que já revela muito bem, né, como que o governo de Minas tem tratado a educação. É um governo assim que trabalha muito com as mídias, né? Isso é inquestionável. A gente vê o nosso governador, né, nos seus canais do TikTok, do Instagram, Sim, lavando prato, né, isso e aquilo, e que prega muito que a educação tem que ser bem tratada, tem que ser respeitada, mas convenhamos, né, 30 de junho, à beira aí de um recesso, né, tanto os professores como diretores, toda a equipe ali da educação e os alunos já com a cabeça mesmo em descansar, né, merecidamente, né, foi um semestre muito puxado. A gente é pego com esse programa aí das escolas cívico-militares em Minas Gerais, que é um programa muito audacioso, porque são 758 escolas de uma vez só, né? Então, os superintendentes de ensino, eles foram, né, informados desse programa no dia 30 de julho, convocaram os diretores escolares para a superintendência Leopoldina, no nosso caso aqui, né, de Cataguases, a nossa superintendência lá, e aí é que eles foram apresentados ao programa para na semana seguinte, já mês de julho, né, passar para nós professores, né, como que seria, até por uma questão também, né, de como que seria feita a assembleia, né, para ouvir os pais, para nos ouvir. Então é basicamente isso, né, tudo muito corrido, tudo muito assim, parecendo até de improviso, certo, né, apesar, né, de ser dito por parte do governo que a educação é coisa séria, a gente viu que foi de um extremo improviso. Sim. Esse programa das escolas cívico-militares em Minas, né, tanto é que foi praticamente uma semana depois suspenso, né? No dia 13 de julho foi suspenso porque houve uma mobilização muito grande por parte, né,
E foi até muito bonito, houve uma mobilização muito grande por parte dos estudantes. Certo. Estudantes por todo o estado, né, fazendo vídeos, fazendo diversos tipos de postagem nas redes sociais, né, tentando entender, ou às vezes também se manifestando contrários ao programa, que ficou muito assim no ar. Mesmo né? num tempo tão curto, houve uma reação da comunidade. Houve uma reação fortíssima da comunidade. Eu cheguei a ver um vídeo daqui de Cataguases, de estudantes, mas esse vídeo não pôde ser lançado. Então eu vi assim, na encolha, entre amigos, né? Não pôde ser lançado esse vídeo. Mas a gente fica feliz que tenha havido essa rejeição por parte de jovens, principalmente, e os jovens são rápidos para produzir e já lançar na mídia, né? Isso é importante. E a coisa não ficou correndo à vontade do jeito que ele queria. Sim, segundo o jornal O Tempo, a última matéria que eu li no jornal O Tempo sobre esse programa das escolas cívico-militares, né? Um motivo também para que ele fosse suspenso, além da questão de não ter o embasamento legal, fato que até o Sindiúti já entrou na justiça, né, para questionar, mas um dos motivos também muito importantes para ele ser cancelado é que em 70% das unidades de ensino em que a consulta já havia sido feita, optou-se pelo não. É uma rejeição muito grande. Geral, bem grande, bem grande. Não das 758 escolas, mas onde a assembleia já tinha sido feita, 70% de não ao programa então, das viu que ele escolas estava sendo bem aceito, ele não seria bem aceito, né? Estava havendo rejeição. Muitas escolas em Cataguases fizeram essa votação? Não, aqui em Cataguases, né, foram 4 as escolas que seriam, teriam que passar por esse processo. Seria o Dr. Norberto, que eu trabalho, Francisco Inácio Peixoto, também trabalho lá como professor de língua portuguesa, o professor Cláudio Salgado e o professor Quaresma. Somente o Francisco Inácio Peixoto fez e o Clóvis, há tempo aí, né, antes de ser cancelado. E o Clóvis houve adesão, que é o que a gente sabe. O Clóvis optou, né, pela escola cívico-militar e o Francisco Inácio Peixoto não aceitou. Ótimo. Né? Agora, ô Lucas, esclarece pra gente uma coisa que eu acho que está muito, sim, incompreendido pela população. Que até então a gente ouvia mais a expressão escolas militares. Aí, de repente, a população começa a ouvir com mais frequência a esse termo, escolas cívico-militares. Que diferença existe entre esses dois modelos de escola? São dois modelos, então, assim, mas para ficar bem claro, são dois modelos completamente diferentes. Certo. Tá? As escolas militares, elas têm que seja das Forças Armadas, né? Aeronáutica, Marinha, Exército, ou das polícias militares. Por exemplo, o Colégio Tiradentes, de Minas Gerais, né? Que tem algumas unidades aí pelo estado. Elas são instituições muito renomadas, né? A gente tem que tirar o chapéu mesmo, mas elas seguem um sistema de ensino que ainda está ligado ao MEC e tudo mais, né? Mas elas têm, por exemplo, um financiamento diferente. Uhum. Elas não têm o mesmo financiamento que a educação pública. Se eu não me engano, o financiamento delas tem até uma parte do Ministério da Defesa, porque elas estão ligadas mesmo a essa questão do Exército, Aeronáutica, Marinha. Elas não são escolas públicas no sentido de que você não vai com uma transferência, um histórico escolar do seu filho e o matricula lá. Não consegue. Você precisa ser, né, um familiar de militar, um filho, um neto, ou você faz uma prova, né? Então, assim, ela não é uma escola pública. Sim. Né? A escola militar. E ela também tem esse processo de exclusão que a gente tem na nossa sociedade. Sim. Você não entra lá porque você tem capacidade, tem conhecimento. Você entra porque você tem alguém que pôde te colocar lá dentro. Justamente. Né? A maioria das vagas são reservadas, né, para os dependentes de militar. Né? E as outras vagas é o sistema de prova, né, de avaliação.
Mas são escolas muito boas. Inclusive eu acho, né, que muitas pessoas que estão afim da escola cívico-militar estão crendo que os filhos terão oportunidade de ter um acesso, né, a um Uma ensino educação, melhor, a uma educação o que eu de também melhor tenho qualidade. percebido nas pessoas. Mas não é. O grande engano, né, desse programa das escolas cívico-militares é isso. Porque a pessoa escuta, né, escola cívico-militar, ela anula o cívico e fica só com o militar na cabeça, né? Mas esse programa das escolas cívico-militares, a gente tem que entender o seguinte, ele voltou muito forte, né, no ano de 2019, né, quando a gente tinha o ex-presidente que tem, né, um laço muito grande com os militares, né, ele é um ex-militar, então ele lançou um programa a nível nacional chamado PECIM, né, na sigla, para dar força a essa implementação desse modelo escolar por todo o Brasil. Só que esse programa, o PECIM, ele foi descontinuado em 2023, né, quando o novo governo entrou. Então, não tem base legal nenhuma. Isso que o governador de Minas tentou fazer, né? E com 700 escolas, assim, um número muito audacioso. Ele não tem base legal nem por via assim, de decreto, porque o PECIM também foi um decreto, né, do último presidente, que foi revogado pelo atual governo. Então ele não tem base legal nenhuma, porque não tem o decreto mais, e a nível de Constituição e LDB, que é o que a gente, né, na educação tem ali para regulamentar e tudo, né, o sistema educacional, não tem nenhuma menção a esse sistema de ensino. E o Estado, ele não pode, vamos dizer assim, tomar para si vamos dizer, essa incumbência da União, que é criar um sistema de ensino diferente do que diz a Constituição ou a LDB. Na Constituição não tem menção ao modelo da escola cívico-militar, né? E a Constituição é bem clara, somente a União pode reformular as diretrizes educacionais. O Estado não pode fazer isso por conta própria. Certo. Tanto não pode que, nos outros estados em que o modelo cívico-militar já foi implantado ou foi expandido, então vamos lá, Santa Catarina, São Paulo, já há questionamento no próprio STF com relação a esse modelo. Porque nos últimos anos, esses dois estados, né, ampliaram muito esse programa das escolas cívico-militares. Mas tudo bem, nós tínhamos um decreto até 2023 que dava base para fazer isso. Só que ele foi revogado e esses estados continuaram ampliando. Então aí a justiça foi assinada, porque você não tem base legal para isso. Você não pode colocar a comunidade escolar para decidir algo que não tem embasamento legal. Por mais que se queira dar um ar assim, né, democrático, a comunidade escolar está fazendo a escolha. Se não está com um embasamento legal, está errado. Está fora da Constituição, então não está correto. Já começa errado. Certo, né? Certo. Então a diferença gritante que está entre as duas, essa questão financeira, que a escola militar tem um apoio maior, está ligado às Forças Armadas, né? A escola cívico-militar, ela não tem esse apoio financeiro extra, ela vai continuar funcionando com aquilo que o governo manda para nós. Sim. Os professores não receberão salários melhores, como das escolas militares, né? E também, quem que vem para dentro das escolas estaduais fazer, então, o trabalho de civismo dentro da escola? Então, esse é um ponto muito importante, né? Porque os documentos orientadores, que, assim, fazendo até um pouco, fazendo uma brincadeira, né? Eu chamei de desorientadores, certo. Que foram divulgados pela Secretaria de Estado de Educação, deixa ali bem claro que seriam bombeiros, né, da reserva, reformados,
ou policiais militares do estado de Minas Gerais. Eles seriam as pessoas, né, dependendo muito assim também de quantitativo em cada cidade, né, disponível, eles seriam as pessoas que estariam dentro da escola fazendo esse trabalho assim, né, mais voltado para o civismo, entendeu? São profissionais, né, que nós questionamos muito assim a questão do preparo, Sim. né? Porque no documento orientador que traz lá, né, alguns dados, mas sem qualquer fonte, isso é muito grave, né? Porque quando você disponibiliza um documento orientador para que as pessoas se informem sobre educação, que é uma coisa tão séria, e você divulga dados, isso é o básico, gente. Qualquer aluno mesmo, né, de ensino médio, a gente já trabalha, a gente vai fazer uma exposição de uma informação, a gente vai usar dados, a gente tem que pôr as fontes. Reais, são as referências bibliográficas, né, que a gente cobra lá dos nossos alunos, né? Mas isso não aconteceu. Não apresenta esses dados. Os documentos orientadores ou desorientadores trouxeram tudo assim, muito vago. Né? O militar ele vai estar dentro da escola para ajudar no combate ali, né, aos casos de violência, para trazer uma segurança maior, né? Mas não fala especificamente de que maneira esse militar vai estar trabalhando ali colaborativamente com a gestão e também com os docentes da escola. Isso ficou muito vago, né? Eu até disse assim, numa manifestação que eu pude fazer numa assembleia, né, em que participei, que nós estamos aí na era do Pix, mas aquele ditado do cheque em branco cabe exatamente nessa escolha que a gente teve que tomar aí, né, nas escolas que conseguiram fazer, né, sobre o programa, né, da Escola Cívico-Militar. É assinar um cheque em branco. Porque você falar, né, que um profissional que não tem o devido preparo entrará na escola para trabalhar de forma colaborativa, mas sem especificar, né, nos casos de violência ou de prevenção de violência, o que esse profissional vai fazer exatamente, é muito complicado, mas porque assim, o que ele vai fazer com um aluno indisciplinado ou com um aluno que vier ali, né, a transgredir uma regra, uma norma da escola? Ele vai agir de que maneira? Ele vai levar esse aluno até o diretor escolar, até o supervisor? Isso a gente faz. Isso a gente mesmo já faz. Isso nós fazemos. Aliás, a gente não precisa de fazer, a gente pede a ele que se retire, que se encaminhe à supervisão para tratar ali da questão. É o normal da escola, Sim. né? Quando alguma coisa sai ali, né, do que a gente espera, a gente vai tratar com a supervisão, com a direção. A gente não precisaria de um militar na escola para fazer esse trabalho. Para fazer esse trabalho. Nem trabalho, essa atitude. Para ter essa atitude lá dentro. E também a gente tem o ECA. Justamente. Então, ele não vai poder agir livremente com um jovem que esteja dentro da escola desrespeitando as regras, desrespeitando o professor. Ele não vai poder, vai ter que respeitar o ECA. Com certeza. Assim como nós respeitamos. E a gente consegue respeitar. Agora, será que eles, na formação que eles têm, eles vão querer respeitar o ECA? Eles vão conseguir respeitar o ECA? Isso é muito complicado. Qual atitude que eles terão com um jovem que tenha levado uma série de problemas, né, íntimos, familiares para dentro da escola? Qual atitude que ele vai ter dentro da vivência que ele tem na sociedade, ao lado de pessoas que já cometeram crimes, que recebem esse título, né, social de criminosos, de pessoas ligadas a uma série de situações e de práticas consideradas ilegais na sociedade. Ele está habituado num âmbito muito difícil, muito doloroso. Ele vai para a escola lidar com jovens com essa cabeça pesada, severa desse mundo militar. Porque a gente tem que entender, para começo de conversa, né, que assim, o problema da violência
ele não é da escola. Da escola, de maneira alguma. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase na sociedade, né, que a sociedade inteira está violenta. A violência, ela está dentro da escola, ela está fora da escola, ela está dentro dos lares das pessoas, né, nos espaços públicos, né, e a gente como educador, quem estuda, né, um pouco assim a educação, a gente sabe que não vai ser resolvido de repente com mais repressão ou com mais violência. Pelo contrário, a gente sabe que tem outros caminhos mais eficazes, porque a escola, na maioria das vezes, ela tem o seu papel fundamental, né, de levar conhecimento, discutir, né, o conhecimento, formar cidadão, mas não é só por esse lado do conhecimento. Às vezes a escola também ela é um resgate, sim, né, em relação a um aluno dito problema, né, um aluno problemático. Então, assim, eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu penso assim, né, inclusive foi o que eu conversei com alguns pais que me questionaram a respeito desse programa. Pai, mãe, seu filho está com uma dor de barriga 2 dias. Você leva para a escola? Você leva no médico. Primeiro no médico, né? Porque o professor não tem preparo para tratar aquela dor de barriga, né? Ou sondar aquela dor de barriga de 2 dias. Você leva no médico. Seu filho está com problema de matemática, você leva para a escola, né? Para um professor particular, um reforço, né? Então, é cada um no seu quadrado. A gente não tem, até assim, porque às vezes fica parecendo, né, é contra a questão do militar, nada disso, mas é cada um no seu quadrado, né? Professor tem preparo para lidar com questões educacionais. O militar, o preparo dele é diferente. A gente sabe que é para, né, outras situações, fora da escola. Mas é muito importante dizer o seguinte, em 2019, em Minas Gerais, foi criada uma lei, eu não me recordo o número agora, deixa eu ver se eu anotei aqui, é a 23.366, ela é de 2019. É uma lei que ela foi chamada, vamos dizer assim, né, como a lei que institui a paz nas escolas. Né, nós estávamos ainda... eu acho que já estava no governo Zema, inclusive, né? Foi uma lei que foi muito discutida, né? O pessoal da área educacional participou bastante ali das comissões e tudo, principalmente a Comissão de Educação na Assembleia, e ela já dá mecanismos ao governo do Estado para, inclusive, fazer parceria com a PM, com os bombeiros, para trabalhar a questão da violência nas escolas, a insegurança nas escolas, mas trabalhar de uma forma realmente colaborativa, não colocando, né, esses profissionais ali no trato direto na escola com os alunos. Porque para isso precisa ter um preparo. Então, essa lei, vou concluir, essa lei ela permite, por exemplo, né, assim, a volta, o retorno do patrulhamento escolar, que hoje, por exemplo, a gente não vê. Aqui na nossa cidade a gente vê muito pouco isso, né? Nas 2 escolas que eu trabalho eu quase não vejo, mas é uma coisa que surtiria muito efeito. O patrulhamento escolar no horário de chegada, no horário de saída, né? Querendo ou não, é uma coisa que está embasada legalmente. Agora, esse programa das escolas cívico-militar não tem embasamento algum. Com certeza, né, gente? Então já tem essa certeza. Ele não fez isso baseado em lei, apoiado por lei. Ele fez com interesses outros, que eu quero conversar aqui com o Lucas sobre isso também, né? Eu lembro que já houve aqui em Cataguases uma parceria da prefeitura, então eu não sei se esse trabalho foi desenvolvido em escolas estaduais, já tem muito tempo isso. É uma parceria da prefeitura com a polícia militar e eles desenvolviam um programa de trabalho com jovens, mas de prevenção a drogas, iam dialogar com os estudantes uma vez por semana nas escolas, dialogava, criava um trabalho ali realmente de parceria, de orientação, de informação. No final do ano tinha uma formação dos estudantes que participavam do programa, e aí aquele profissional, ele criava um vínculo até afetivo com os jovens ali daquelas escolas, né? E era uma coisa mais favorável, a gente lidava bem com a situação, porque era gostoso ver o profissional entrando na escola, lidando com os jovens de uma forma alegre, descontraída.
Mas não é isso que a gente está esperando dentro de uma escola cívico-militar, quando muitas pessoas colocam assim, a escola está desorganizada, bagunçada, muitos alunos que não estão com bons comportamentos, então a gente espera que o profissional dessa área, né, polícia, estando lá dentro, ele vai impor ordem e respeito dentro da escola. Eu entendo como educadora que a gente tem que conquistar as nossas crianças e os nossos jovens. E que se não for pela conquista, hoje, eu que trabalho com crianças muito pequenas, crianças de 1 a 2 anos, que é essa minha faixa etária, eu já percebo nessa faixa etária que mandando, sendo autoritário, você não consegue nada com elas, não. A gente tem que negociar o que a gente quer trabalhar com elas. Elas aceitando negociações, a gente consegue trabalhar. Se elas não aceitarem, isso que eu lido com crianças de 1 a 2 anos. Agora é um jovem estudante. Ele não aceita de maneira alguma. Então, o nosso papel é dialogar, é cativar esse jovem para, se ele está problemático, a gente conseguir entrar um pouco nesse mundo dele e ajudá-lo a solucionar os seus problemas, a colocar para fora os seus problemas, né? Mas não com essa imposição como se ele fosse o perverso da escola e como perverso ele tem que ser batido de frente, punido, ou alguma coisa nesse sentido, né? Não é nisso que nós acreditamos, né, Lucas? De forma alguma, né? E com relação a esse programa que você falou aí, né? Isso tem um embasamento legal e, assim, eu não tenho muito tempo de educação, não, mas eu cheguei a pegar um pouco desse programa nas escolas em que trabalhei e eu via, assim, quando o militar, ele ia à escola fazer uma palestra, fazer uma roda de conversa com os alunos, né? E era um militar muito preparado, porque conversava conosco, professores também, né? Porque muitas vezes eles precisam primeiro passar por nós, que já conhecemos ali, né? Os alunos, para aí pegar um ou outro separado, fazer um trabalho, ter uma conversa. Isso era muito eficaz, né? Não sei, acredito que o programa tenha sido descontinuado, mas isso era muito bacana. Mas não era um militar o tempo todo ali dentro da escola, inclusive participando, né, de construção de projeto político-pedagógico, tomando decisões dentro da escola, porque isso é importante, né, deixar bem claro que é o seguinte, esse programa que o Zema ele criou em Minas Gerais, ele está, se ele não tem base na Constituição, base legal na Constituição, nem na LDB, né, ele criou a partir de quê? A partir de uma resolução conjunta entre Secretaria de Estado de Educação e o Corpo de Bombeiros. Essa resolução é de 2019. Que é algo assim, que pode mudar a qualquer momento, porque resolução não é uma lei que passa pelo legislativo, a resolução ela vem do executivo, então o executivo ele cria, ele muda, ele revoga a qualquer momento, né? Então assim, nessa resolução é dito lá que o militar, né, ele vai ter, por exemplo, assento no colegiado escolar. E o colegiado escolar é uma instância deliberativa dentro da escola super importante. Sim. Né? Quem participa do colegiado é o diretor, que é o presidente, os professores têm o seu representante, os pais têm o seu representante, os alunos têm o seu representante, quando, né, maior de 14 anos, e é uma instância deliberativa super importante. O colegiado, né, ele está ali ativamente nas escolhas até de direção escolar. E nós vamos ter um militar ali no colegiado também. A resolução permite isso. Então, é um colaborativo, mas não é colaborativo, né? Porque é uma pessoa que vai interferir, inclusive, no projeto político-pedagógico da escola, nas decisões que a escola vai tomar, né? Então, e ele não vai ter esse olhar educativo para fazer essa intervenção. Ele vai ter o olhar dele da formação militar que ele tem, que é aquela formação rígida, de imposição, de hierarquia. Sim, né? É ordem dada, deles. é ordem cumprida. Então, é a formação deles essa, né? E ele vai trabalhar lá dentro, ele vai atuar lá dentro com essa cabeça que ele foi preparada e que ele aderiu, ele gosta e tudo mais, com toda certeza, né? Mas que não combina com o perfil do trabalho educacional.
com a proposta educacional, é de transformação da pessoa pela educação, pelo aprendizado, pela transformação que você vai fazendo ao longo dos anos na sua vida, com tudo aquilo que você foi aprendendo de conhecimentos dentro da escola, saberes escolares, mas também com os conhecimentos e saberes familiares, éticos, morais, que a família tem que passar para os seus filhos. É a convivência democrática que o espaço escolar dá para esses jovens, que eu acho fantástico. Mas na nossa última semana, lá na escola do Dr. Roberto Custódio Ferreira, né, trimestre encerrado, a gente fazendo algumas revisões, intervenção pedagógica e tudo mais, a gente estava também se preparando para a nossa festa junina. Então, assim, eu dei uma atividade numa turma, né, e estava ali andando pela sala, auxiliando, e teve um determinado momento que eu cheguei na porta da sala para olhar o pátio. E o pátio tinha, assim, por baixo, uns 100 alunos. 100 alunos. Uns 3 grupinhos ensaiando ali, né, a sua apresentação para a festa, um grupinho jogando peteca na aula de educação física, o outro jogando basquete, um grupinho ensaiando ali um casamento caipira. Essa visão, para uma pessoa que não está acostumada com o ambiente escolar, seria o quê? De indisciplina, bagunça, desorganização, muita bagunça nessa escola. Mas ali era um ambiente que os meninos estavam sozinhos. Olha, tinha professor, supervisor, estava fazendo as coisas dele lá na sala dele, mas eles estavam se entendendo, cada um com a sua caixinha de som ensaiando, o grupinho ali da peteca, jogando peteca numa boa, entendeu? Eles estavam se entendendo. Então, essa convivência democrática, porque ali eles tiveram que dialogar, ó, esse espaço aqui é meu, eu estou ensaiando aqui, esse aqui é seu, então fica para lá. Isso é uma coisa que a gente consegue enxergar muito fácil, que talvez de repente, né, uma pessoa sem preparo dentro da escola, talvez podaria. Não vai concordar com isso. Né? Porque pode ser visto como indisciplina. Sim, tá? Tem que ser cada um no seu horário. Horário de 1 às 2 é a turma tal, de 2 às 3 é a turma tal. Justamente. E se não acontecer dentro dessa regra, desse regulamento, virou bagunça, a gente não pode permitir isso. Eu também acredito que vai ser esse o olhar desses profissionais dentro da escola. E por sinal, antes, né, só interromper um pouquinho, por sinal a festa foi um sucesso, né, foi sábado passado, foi um sucesso, os meninos deram um show. Que bom, vou saber disso. Bom, um lado assim, triste nessa história, triste, é sério, né, triste, sério nessa escola, nessa história. Onde você acha que o Zema quer chegar com essas ideias que ele tem tentado implantar? Principalmente essa dentro da escola. Essa questão é muito importante, porque, assim, a gente que é professor, né, a gente estudou muito para ser professor, né, os nossos cursos de licenciatura, as nossas pós, e a gente está sempre estudando. Tanto aquilo que diz respeito à nossa área, né? Igual eu estudo muito português, mas eu gosto muito de história. Eu gosto muito de língua inglesa também, já fui professor de língua inglesa, né? E tudo. E eu estudo muito também a questão, assim, da história da educação. E tudo mais, né? A educação no Brasil, de forma geral, ela sempre teve 2 problemas. Que é o quê? A educação no Brasil, ela é política de governo. Ela nunca foi política de Estado. De forma que, a cada 4 anos, nós temos um governante, se ele se reeleger 8, mas enfim, esse governante, ele cria programas assim, que ele acha que vai ser importante, ou a sua equipe, né, diz que vai ser importante, e ele vai lá, vai criando esses programas assim. Eu digo até que vai experimentando com a educação, porque você cria um programa, né, dá um nome bonito, aplica, 2 anos. De repente aquele programa é encerrado. Sim. Aí vem um outro programa, mais 1 ano, mais 2, 3 anos, é encerrado novamente, né? Então, a educação, ela nunca consegue ter ali uma linha, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento. Porque é muita coisa nova, muita, né,
proposta, muito experimento feito com a educação pública, né? E isso é muito complicado. O outro problema é a falta de financiamento, né? Isso é desde o início, né? Do sistema educacional brasileiro. E, de certa forma, um está ligado ao outro, né? Por quê? Quando a gente conseguiu, vamos dizer assim, um avanço, né, em 2020, aprovar o Fundeb, né, que é uma lei robusta em termos de financiamento educacional, que destinou mais dinheiro, mais recurso para a educação, e não é pouco não, é muito. O negócio é que ele não chega onde tem que chegar, né? O grande problema é esse. Mas por que não chega? Por conta desses programas, né? Então, assim, agora, concluindo, o que eu vejo por trás desse programa, né? A maneira como ele foi feito, assim, completamente corrida, o que eu vejo como intenção mesmo do governo? Porque o governo está no seu segundo mandato, né? Esse problema da violência escolar, ele não é de agora. Não. Ele já está acontecendo há tempos, né? Então, se ele quisesse mesmo resolver esse problema, até esse programa da Escola Cívico-Militar, então, teria que ter vindo antes. Não agora. Agora, né, que o mandato está se encerrando, porque a gente sabe que o nosso governador do estado tem pretensões políticas maiores, né? Então, o ano que vem é um ano eleitoral, ele precisa se desvincular ali do cargo, né? Então, na verdade, eu acho que esse programa, ele é um aceno a um tipo específico de eleitorado, que eu vejo dessa forma, e é também uma forma de desviar o Fundeb. Porque o que vai acontecer? Se essas, por exemplo, são 758 escolas, vamos supor, né, que metade delas manifestasse interesse pelo programa da Escola Cívico-Militar. Você vai colocar esses militares dentro da escola. Se não houver o quantitativo adequado, aí entra em campo as OS, as organizações da sociedade civil. Porque não vai ter quantitativo para poder Não vai ter. Porque não tem nem para nos atender na cidade. Justamente. Então, de fato, eu acho que lá na frente o objetivo já é entregar, seria uma terceirização, né, velada, assim, né, escondida, de fato é entregar as escolas para as OS, porque esse governo já deixou bem claro que não tem compromisso com a educação. Não. Ao tentar municipalizar o 1º ao 5º e entregando as escolas de 1º ao 5º para municípios completamente falidos, porque isso é uma coisa muito grave também, o governo de Minas está abrindo a mão do 1º ao 5º, baseado numa interpretação conveniente da Constituição Federal e da LDB, que diz que o ensino fundamental ele é prioritariamente, né, do município, prioritariamente, não é obrigatoriamente. Eu não vejo essas palavras, né, como sinônimos. Mas, enfim, ele está abrindo mão desse fundamental, né, 1º ao 5º, 6º ao 9º, para municípios, muitas vezes, que não estão dando conta da própria demanda que tem, que é a educação infantil, as creches, né, super importantes, e já tentou privatizar o ensino médio através do projeto Somar, né, só parou porque também teve questionamento na justiça, e agora a ideia é uma terceirização também das escolas que restarem por meio desse programa cívico-militar, porque você não vai ter contingente, né, na reserva, ou da PM, ou do Corpo de Bombeiros, para trabalhar nessas escolas. Então, assim, a escola aderiu democraticamente, a escola aderiu pelo sistema cívico-militar. Eu não tenho profissional para pôr ali dentro, mas aí eu tenho buscar esse profissional. Uma organização que trabalha com isso, né, em outros estados, né, toda aquela questão, né, de fazer as pesquisas em outros estados, enfim, né, e entrego para essas organizações. Assim como já vem privatizando outros setores, né?
A ideia dele é esse essa. governo, eu sinceramente, eu não sei o que ele pretende administrar, gerir em Minas, que é um Gerais. governo que se lançou aí, né, com o slogan de governo diferente, gestão eficiente, se eu não me engano. Eu não sei o que esse governo vai gerir, porque ele está abrindo mão de tudo, privatizando tudo. né? Não sei também o que Então, ele quer. a meu ver, eu vejo isso, né? Num futuro não muito distante, esse programa seria um aceno a um determinado, né, tipo Sim. de eleitorado e também um desvio de recurso público, especificamente aí, né, o Fundeb para as OS. Sim. Essa também é a nossa mentalidade, é a nossa percepção, né, desse comportamento do Zema. Bom, Lucas, eu espero assim que essa conversa nossa chegue a muitos lares, a muitos pais, a muitos colegas de trabalho e que ajude a compreender melhor o que existe por trás disso tudo, né? Se realmente isso é o que nós queremos para nossos filhos. E ao invés de se impor uma situação tão assim apresentada de forma abrupta, como você disse no início, por que não se investir mais na sociedade? Por que não se investir mais na juventude para que ela tenha lazer de qualidade, para que ela tenha esportes de qualidade, competições entre eles de uma forma alegre, bacana, mas que eles possam exercer uma série de atividades agradáveis à juventude, concursos musicais, né, poemas, de tudo. Por que não oferecer essa realidade para o nosso jovem? Por que tratá-lo de forma assim tão às vezes rude, impondo um profissional diferente dentro da escola que não vai com certeza trabalhar de uma forma educativa? Por que não respeitar o jovem dentro do que ele tem para oferecer? Porque a gente que lida com essa turma, a gente sabe do potencial deles. Você já falou aqui, né? Cada um no seu grupinho lá ensaiando e a festa saiu maravilhosa. O show aconteceu. Eles têm energia. É justamente por isso que nós temos que investir neles. Para que essa energia seja utilizada na sociedade de uma forma prazerosa e benéfica para todos. E não querer domar esse jovem, né? Não querer cercear o jovem para que ele não possa colocar para fora o seu potencial. Então é essa a visão que a gente tem, o desejo que a gente tem, que sejam desenvolvidos políticas públicas, projetos de trabalho, programas, não projetos, programas de trabalho que venham atender melhor a nossa infância e juventude. E não esses processos que a gente considera do pessoal muito loucos e fora daquilo que a gente acredita que é o bem para todos, né? O social. Ô Lucas, te agradeço muito. Eu também te agradeço. Tem alguma coisa que você queira colocar mais pra gente? Não, é apenas assim, eu espero, né, que a mensagem tenha sido passada assim, de uma forma muito clara. Eu te agradeço o espaço, né, porque é aquilo que eu falei, a gente que está na educação e que faz da educação mesmo ali, né? Não somente a questão de um trabalho, de uma Sim. carreira, mas a gente que acredita nesse potencial transformador da sociedade que passa muito pela educação. Ela não vai mudar a sociedade sozinha, Não. né? Mas muito vai depender da educação. A gente sempre estudando, debatendo, o que a gente pode falar com certeza para as pessoas é que educação é uma coisa muito séria. Muito a gente sério. não pode brincar com educação da maneira como, né, vem acontecendo ultimamente. Então, assim, as assembleias estão suspensas. Pode ser que já no início de agosto, com o retorno das aulas, a gente receba, né, um memorando, uma orientação, uma resolução nova sobre esse programa. O que eu peço é para vocês pais, para vocês que estão ligados no tema assim, continuarem a buscar informação, né, fazer o debate, porque a gente precisa levar mais a sério, mesmo que os governantes não levem. Mas a gente precisa levar mais a sério e brigar para que a educação seja feita de maneira séria para as pessoas.
né? E Não todos podemos os ficar... investimentos possíveis sejam encaminhados Sim. para a educação. Não podemos ficar experimentando, vamos testar isso aqui, vamos Não. testar isso ali, né? E brincar de fazer educação. De maneira Educação é uma alguma. coisa muito séria. Te agradeço muito, agradeço ao Sindiúti, coloco o nosso espaço do PSOL, dialogando com o PSOL, à disposição do Sindiúti. Sempre que vocês desejarem falar alguma coisa para nós, trazer algum comunicado, pode vir para cá que a gente trabalha aqui nesse espaço pequeno nosso, mas que dá para a gente trabalhar e levar as ideias para a comunidade. Que bom. E Você, a gente vai você- pedir mesmo, então, tá porque bom. são muitas lutas, né? Nossa, e como nós temos coisas para lutar, né? Te agradeço muito, tá, Lucas? Obrigado também. Com Prazer. Deus. Chegando à noite, nós aqui vendo o sol que ainda não, um céu que ainda não está estrelado, né? Mas uma noite calma que a gente vai ter aí nesse sábado, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço aí para a turma que Tchau, nos tchau. ouviu e até mais.